A frente fria que passa sobre a região mantém as chuvas nesta sexta-feira, mas a intensidade deve diminuir. Já os termômetros não devem subir muito. Veja na previsão do tempo. O dia deve amanhecer com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora, mas de forma isolada. Na Serra da Mantiqueira podem ocorrer pancadas de chuva no final da tarde. As temperaturas permanecem amenas, mínimas de 19 graus em Aparecida, Taubaté e Jacareí e de 23 graus em Ubatuba. As máximas chegam na casa dos 22 graus em Campos do Jordão, 23 em São Luís do Paraitinga, 24 em São José dos Campos e 27 graus em Caraguatatuba. 300 mil motoristas estão em débito com IPVA no estado de São Paulo. Quem não paga o imposto não consegue licenciar ou transferir o veículo e também fica impedido de solicitar serviços do estado, como, por exemplo, resgatar os créditos da nota fiscal paulista. Pois é, mas mesmo assim, só em São José dos Campos e Taubaté, 44 milhões de reais é o valor da dívida. Difícil escapar dos impostos aqui no Brasil. Prova disso é o flagrante da Polícia Rodoviária Federal feito no início desta semana. O motorista deste carro, apreendido na rodovia Presidente Dutra, somava em multas e débitos com IPVA cerca de R$20 mil. O caso serve de exemplo para outros motoristas. Quem deixa de pagar o imposto dos automóveis sofre punições relevantes. Ele pode ter o nome dele inscrito na dívida ativa e aí a cobrança não é mais administrativa, a cobrança passa a ser judicial, com um aumento da multa que passa de 20% para 100%, além da cobrança dos honorários advocatícios. E faltando praticamente um mês para o ano novo, muita gente deve começar 2015 carregando velhas dívidas, como o IPVA. No estado de São Paulo, há mais de 300 mil motoristas em débito. Juntas, as cidades de São José dos Campos e Taubaté ultrapassam 44 milhões e 500 mil reais de tributos. Somente em Taubaté, a dívida de motoristas com carros com placas final 8 chega a quase R$1,5 milhão de reais. No ano inteiro, mais de 16 mil taubatianos foram notificados por não pagarem o imposto no prazo certo. Foram 2 mil notificações a mais que em 2013. Eu acredito que o número de pessoas é relativamente baixo. Em relação a uma frota total, eu acredito que hoje esteja uma inadimplência na ordem de 2% a 3%, mais ou menos, perfeitamente normal nesse tipo de imposto. Em São José dos Campos, são mais de 42.300 veículos com possíveis pendências. Se somente o IPVA de proprietários inadimplentes de carros com placa final 8 fosse quitado, o montante seria de quase R$4 milhões. As multas direcionadas ao motorista devedor são de 1% ao mês e 0,33% ao dia, podendo chegar ao teto de 20%. O Alessandro não pagou no prazo. As multas acumularam, mas antes que a situação piorasse, ele quitou a dívida. Esse ano, por conta de outras contas também, que também não deixavam de ser prioridades, então a gente meio que balanceou as nossas finanças e acabou postergando um pouco o pagamento, mas com a mentalidade que não podia deixar virar o ano. Você paga os 20%, né, que é cobrado, aí eu paguei tudo, licenciamento, IPVA, aí tá tudo em dia de novo agora, tá tranquilo. Com documento regularizado, o Alessandro pode andar com o carro sem preocupação. A gente utiliza ele basicamente para tudo, né? No dia a dia, levar as crianças na escola, entretenimento, passeio, uso a trabalho também, uso geral. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Aqui na nossa região estão programados mutirões de conscientização. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a maior incidência no país é o câncer de pele. E sobre esse assunto nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Janaína Rodrigues, que está em Taubaté, onde vai ter mutirão também, né, Janaína? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Isso mesmo, o mutirão de câncer de pele aqui em Taubaté vai acontecer no sábado. Eu vou conversar agora com a Flávia Ferreira. Ela é coordenadora da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Flávia, boa noite. Por que a incidência tão grande de câncer de pele? Cerca de 25%, né?
Então, aqui no nosso país a gente tem um grande índice, um índice alto de radiação ultravioleta, principalmente aqui na nossa região. Então, realmente, e a atividade também aqui no Vale do Paraíba, muito ligada a atividades que se expõem mais ao sol, a imigração europeia, principalmente da colônia italiana, pessoas de pele clara, a proximidade com o litoral. Então, talvez isso favorecendo realmente a grande incidência do câncer da pele aqui na nossa região. Qualquer tipo de mancha, a pessoa já tem que se preocupar? Como que funciona? Normalmente o que nós orientamos são aquelas feridinhas na pele que não cicatrizam, com mais de 30 dias de evolução, e as pintas que de repente a pessoa não tinha e surgem, ou ela tinha e essas pintas começam a mudar as suas características. Então elas crescem, elas se tornam, elas sangram com facilidade, elas coçam. Então essas são as lesões que deveriam levar, né, o paciente, né, a pessoa a procurar uma orientação médica. Qual a melhor forma de prevenção do câncer de pele? É mesmo o filtro solar, não tem como escapar, né? A gente fala que a melhor forma de prevenção ao câncer da pele é a proteção solar. E a gente fala que a proteção solar não é só a utilização do filtro, mas sim um conjunto de medidas. Então, evitar o sol no horário do meio do dia, né, onde a gente tem maior insolação da radiação ultravioleta B, que é o grande vilão do câncer da pele. Então agora no horário de verão das 10 às 16 horas, né? Utilizar além do filtro solar acessórios, chapéus, bonés, camisetas, sombrinhas. Se for ficar o dia todo exposto ao sol, na praia, na piscina, então procurar a sombra, né? E uma sombra boa é aquela que você não enxerga o céu, né? E o uso correto do filtro solar, né? E o que a gente chama de uso correto do filtro solar, né? Então, aplicar pelo menos 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol e reaplicar a cada 2 a 3 horas. Utilizando um fator de proteção, que é aquele número que tem na embalagem do protetor solar, pelo menos 30, né? E um filtro que seja de amplo espectro, proteja ultravioleta A e B. O evento no sábado acontece aonde, rapidamente, né? E que horário? No Hospital Universitário de Taubaté, nas dependências do ambulatório, das 9 às 15 horas, e eu deixo aqui o convite para toda a população. Certo, muito obrigada pelas informações. E acontece hoje em São José dos Campos, no Parque Vicentina Aranha, um evento de prevenção também contra o câncer até às 9 horas da noite. Voltamos ao estúdio. A Prefeitura de São José dos Campos estuda a possibilidade de implantar a contribuição de iluminação pública, a exemplo de outros municípios paulistas. Trata-se de uma taxa para custear serviços de manutenção, operação e novos investimentos na iluminação das ruas e avenidas. Uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica prevê que, a partir de janeiro, estes serviços sejam de responsabilidade dos municípios, autorizando, então, a cobrança dessa taxa. O valor pode variar de R$ 3 a R$ 4,00 por cada imóvel e deve ser cobrada juntamente com a conta de energia elétrica. O projeto do Executivo ainda não foi enviado à Câmara e, segundo a assessoria, a Prefeitura estuda como a taxa será aplicada. Você vai ver no próximo bloco a página esportiva do Band Cidade, segunda edição. Taubaté vence São José e mantém jejum da Águia na Superliga Nacional de Vôlei. Agora, 7 horas e 11 minutos. A gente volta já já.